bem? Bom, hoje o assunto de hoje é muito importante para mim, ele é muito importante. É o meu testemunho sobre a minha mudança de vida, minha mudança de hábito. Eu quero contar para vocês como tudo aconteceu desde o início, porque muitas coisas aconteceram na minha vida de uns tempos pra cá, um ano pra cá. Foi muita mudança, quem me conhece sabe o quantas mudanças aconteceram. E eu queria falar pra vocês, eu queria contar isso, porque muitas pessoas hoje em dia, às vezes precisam, só o que tá faltando é uma palavra de motivação, uma palavra, um encorajamento. E só o que a gente vê na verdade, são pessoas que falam da beleza hoje em dia, né? Dessa exigência do mundo hoje das mulheres estarem sempre bonitas, sempre magras, sempre maquiadas, bem vestidas, usando sempre coisas caras. E às vezes não é aí que começa, né? Muitas vezes para a vida da pessoa chegar nesse ponto, muitas transformações têm que acontecer. E eu tava desse jeito, então por isso eu resolvi contar. Então eu vou contar rapidamente a minha vida, a minha trajetória até chegar o fundo do poço, que era onde eu tava, e até hoje. Então, eu vim para os Estados Unidos, eu tinha 23 anos, eu vim como au pair, né, como eu já falei antes. Eu decidi vir porque eu estava no Brasil, eu já estava formada já em administração e eu estava trabalhando numa empresa para ganhar R$500 por mês. E aí eu perdi eu queria crescer, né? Eu tinha feito 4 anos de faculdade, eu queria uma coisa melhor para mim. E aí eu tive uma oportunidade de conseguir, aliás, 2 oportunidades de entrar numa empresa que sempre foi meu sonho trabalhar, que era a Embraer, que é a fábrica de aviões de São José dos Campos, que é a cidade da onde eu vim. E eu perdi 2 ou 3 chances de entrar na empresa por causa do meu inglês. Apesar de eu ter feito anos de inglês na Wizard, não era o suficiente, porque a maioria das pessoas que concorriam às vagas que eu tentei concorrer também tinham sido intercambistas, tinham feito inglês ou aqui nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou no Canadá. Então eu não tinha inglês para concorrer com essas pessoas. E foi aí que a minha mãe que me deu a ideia de vir fazer intercâmbio, vir fazer esse programa de au pair, e eu vim. Pra mim foi muito difícil no começo, quando eu cheguei aqui, eu fiquei arrasada, eu odiava esse país, eu odiava estar aqui, porque eu não tinha ninguém aqui. Então, no começo pra mim foi muito difícil. Eu fiquei 3 meses em Maryland, que é próximo de Washington DC. Depois eu saí de lá, porque a minha família me mandou embora, porque eles não podem me mandar embora do programa, mas eles podem me mandar embora da casa. Eles mandaram embora porque meu inglês não era muito bom e as crianças, eles falaram que eu tava deixando a desejar com as crianças. Porque quem não sabe, o programa de au pair você vem pra morar com a família e cuidar dos filhos deles, e eles pagam um curso pra você de inglês. E aí, enfim, eles me deram rematch, depois eu fui pra outra família em New Jersey que era de brasileiros, também não deu certo. Fiquei 2 meses lá e comprei minha passagem pra ir embora pro Brasil, mas nesse meio tempo, antes de eu ir embora, eu conheci meu marido. A gente não começou a namorar ou ficar logo de cara. Na verdade, o que aconteceu foi que ele me ajudou, porque as meninas começaram a falar que era pra eu tentar um trabalho fora do au pair, que eu ia ganhar mais e tal. E pra eu aproveitar a chance que eu já tava aqui. E eu realmente comecei a procurar e eu achei um trabalho muito bom. Só que eu ia começar isso foi em novembro, e eu ia começar na casa só dia 2 de janeiro, e eu ia morar lá. E nesse tempo, meu marido, que morava sozinho, me ofereceu abrigo, realmente amizade, só que você começa a conviver com a pessoa, a ver os hábitos da pessoa, você acaba se envolvendo com a pessoa, e foi isso que aconteceu. Então a gente acabou se envolvendo e começamos a namorar, e eu fui morar nessa casa, na casa que eu ia trabalhar, e a gente tava namorando já há 5 meses quando eu fiquei grávida da Júlia. Então eu tive a Júlia
fiquei grávida dela em abril, em junho nós casamos. E aí eu parei de trabalhar, desde então eu nunca mais trabalhei fora. Foi uma opção nossa para que eu possa cuidar dos meus filhos, para que eu possa educar os meus filhos, porque eu acho que nada melhor do que os filhos crescerem com a mãe quando isso é possível, né? Então, eu sei que muitas mães gostariam também de estar com seus filhos e não podem, mas eu agradeço a Deus porque Deus me deu a oportunidade sim de poder ficar com os meus filhos, de poder cuidar deles e educá-los. E aí, depois que a Júlia nasceu, eu já engordei muito. Eu engordei demais, porque até então, até eu engravidar, eu não era magérrima, mas eu era tipo como eu sou hoje, talvez um pouco mais gordinha, mas depois que a Júlia nasceu, eu engordei muito mesmo. E aí eu já comecei a ficar triste, daí logo quando a Júlia tinha 1 ano e meio, eu comecei a fazer um regime e malhar bastante. Eu perdi 10 quilos em 2 meses. Eu tava super bem, me sentindo bem. Ainda que eu tava bem mais gorda do que eu tô hoje, eu tava 10 quilos mais gorda do que eu tô hoje, mas eu tava me sentindo bem já. Eu tinha melhorado bastante, né, minha vida. E foi quando eu engravidei do Davi. E depois que o Davi nasceu, eu engordei novamente, engordei muito, aí eu engordei mais ainda. E nossa, eu tava assim, eu posso dizer que eu tava no fundo do poço mesmo. E eu só andava largada, só usava a camiseta do meu marido, porque as minhas roupas não me serviam mais. Então, imagina que coisa horrível, eu usava a camiseta do meu marido, né? Nada a ver. Foi quando, graças a Deus, Deus me enviou um anjo na minha vida. Deus colocou um anjo mesmo na minha vida, que Deus usou uma pessoa pra mudar a minha vida. Porque ainda que meu marido às vezes falava pra mim, amor, você tá muito largada, vai lá, compra umas roupas, compra isso, compra aquilo, vai no salão. Eu não tinha vontade, porque eu não tava me sentindo bem do jeito que eu tava, eu não tava me sentindo confortável com o meu corpo, então eu não tinha vontade de me arrumar. Então, essa pessoa, o nome dela é Alessandra, ela é uma amiga minha, maravilhosa, eu amo ela, foi um presente de Deus mesmo na minha vida. Ela entrou na minha vida pra falar da palavra de Deus, mesmo. Então ela veio pra falar da palavra de Deus, porque ainda que eu já era crente, já era inclusive batizada na minha igreja, eu não seguia, nós éramos tipo evangélicos de domingo. No domingo a gente ia pra igreja, no resto da semana a gente agia de qualquer forma. Então isso também estava atrapalhando muito o nosso casamento, o nosso relacionamento. Então foram muitas, assim, nosso casamento tava também, eu acho, já com o pé na cova. Acho que nosso casamento não ia durar muito mais tempo se eu não tivesse mudado, se ele não tivesse mudado, se Deus não tivesse interferido tão, assim, de uma forma tão forte. Porque foi muito forte isso. Olha a grandeza disso. Ele colocou uma pessoa na nossa vida, uma pessoa que não tinha nada a ver com a nossa vida. E ele colocou essa pessoa dentro da minha casa pra falar pra mim coisas que ninguém sabia. Ninguém sabia. Por isso eu sei que foi Deus, que era Deus que estava falando naquele momento comigo. E quando ela chegou e começou a falar o motivo como ela entrou na minha vida e tudo, de todas as formas eu sei que foi Deus. E é Deus até hoje, porque a gente tem uma amizade muito legal. E aí ela entrou na minha vida e começou a falar da palavra de Deus, e ela começou a falar que Deus não se alegrava, né, da forma como eu tava, assim, fisicamente. Porque, imagina, ela falou assim, que ela olhava pra mim e falava, meu Deus, ela é tão nova, por que ela tá desse jeito? Eu lembro um dia que ela veio aqui em casa e eu tava com calça de moletom, uma bota da Uggs, porque quem não sabe, aqui quando é muito frio a gente tem o hábito de usar umas botas da Uggs, que é peludinha por dentro. Mas a minha nem era da Uggs, na verdade, acho que era bem falsificada. E aí eu coloquei um camisetão do meu marido enorme, e ela ficou me olhando, ela regalou o olho, e ela super arrumada, super maquiada, super bem vestida. E ela ficou me olhando e ela falou várias coisas pra mim. E uma das coisas que ela me falou, que inclusive eu já até vi em pregações isso,
de pastores assim famosos, pastores que falam mais assim de casamento, é que homem não quer chegar em casa e ver a mulher desarrumada, ver a mulher com camiseta com a foto do vereador. Não, homem não quer isso. Homem quer chegar em casa e ver a mulher dele bonitinha, arrumadinha, maquiada, bem vestida, ou com uma roupinha bonitinha, ou uma camisolinha bonitinha. Então, e eu tava exatamente ao contrário, porque eu não usava a camiseta do vereador, mas quando meu marido chegava em casa, eu tava com o cabelo amarradão aqui em cima, aquela cara de quem trabalhou, limpou a casa o dia inteiro, sem nenhum batom na boca, e tô completamente mal vestida. Então, eu ia acabar com o meu casamento, porque meu marido não estava satisfeito, não estava feliz comigo, de forma alguma. E ainda que ele falasse, mas quando uma pessoa de dentro não fala, uma pessoa que está perto de você fala, a gente não dá ouvidos, a gente acha que é implicância. E era isso que eu achava que ele estava implicando comigo. Mas quando a Alessandra veio e falou tudo isso, que Deus trouxe essa mensageira da palavra dele para mim, e que ela falou tudo isso, aí eu comecei a ver o problema que eu tinha, porque era um problema isso. E graças a Deus, quando foi em janeiro de 2013 agora, dia 15 de janeiro, eu comecei, não foi uma dieta, foi uma mudança alimentar, uma mudança de hábitos alimentares. A gente começou a comer mais saudável, comer mais frutas, mais legumes, e tirei muita coisa, tirei arroz, tirei feijão, tirei pão, tirei leite, enfim. Um dia eu vou escrever exatamente o que eu fiz pra perder peso, porque é assim, a única coisa que eu não consigo parar é chocolate, mas o resto eu parei com tudo, e graças a Deus eu perdi 20 quilos, quase 20 quilos, e fiz um curso de maquiagem, automaquiagem, então aprendi a me maquiar de novo. E gente, olha, eu posso falar que depois dessas mudanças, meu casamento melhorou muito, meu marido também mudou muito. Um dia eu vou falar dele, porque o testemunho dele é enorme, o testemunho dele é muito importante. Eu tenho certeza que ele não vai querer falar, mas eu vou contar pra vocês o que Deus fez na vida dele. E eu só tenho a agradecer mesmo a Deus por ele ter se preocupado com a gente dessa forma, por ele ter um carinho, né, desse jeito com a gente, por ele não ter desistido da gente, porque Deus não desiste, gente. Deus nunca desiste dos seus filhos. Então, é por isso que eu queria falar pra vocês, trazer essa mensagem, porque, como eu já disse antes, tem muita gente que precisa de uma palavra de motivação pra poder fazer alguma coisa, pra poder fazer uma mudança na sua vida pra melhor. Então, eu acho que a melhor motivação é Deus. Só Deus é capaz de mudar a nossa vida. E mesmo que não venha ninguém, como veio pra mim, falar da palavra de Deus pra vocês, gente, a Bíblia tá aí, a gente pode ler, e como o próprio nome do blog diz, virtude e formosura são dois termos bíblicos, porque virtude é a mulher de Provérbios e formosa é a mulher que o rei Salomão descreve no livro de Cânticos de Salomão. Então vocês podem ler, que vocês vão ver que é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos perfeitas em todas as áreas da nossa vida, que nós sejamos uma esposa perfeita, boa, o máximo que a gente conseguir, uma mãe boa, e que a gente nunca se esqueça da gente mesmo, que a gente tem que se cuidar sim, tem que se vestir bem. Hoje meu marido chega, eu tô sempre de cabelo arrumado, sempre maquiada, perfumada, sempre com uma roupa bonita, e eu acho que isso foi com certeza um dos motivos pelo qual o nosso casamento não acabou, porque se não fosse por isso, hoje eu não tava aqui pra contar essa história pra vocês. Bom, gente, então por hoje é só. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Beijos, tchau!